Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e esse é o canal Entenda Seus Direitos. Nós vamos dar continuidade ao vídeo da semana passada, onde nós estávamos falando sobre a união estável e os seus requisitos, a configuração da união estável. Antes, caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica sobre esse vídeo ou outros vídeos, ou até sugestões para novos vídeos, não deixe de entrar em contato conosco nos endereços que vão constar no início e no final desse vídeo. Tá? Então nós estávamos falando sobre os requisitos que a união estável precisam ser configurados para a ocorrência da união estável, e eles estão descritos ali no artigo 1723 do Código Civil. Então nós já falamos sobre a publicidade, e nós falamos da necessidade da continuidade da relação. Agora nós vamos partir então para a durabilidade. Qual que é o prazo, né, que essa convivência, que nós já falamos que é contínua e pública até agora, tem que ter para se estar configurando, estar se formando a união estável nos termos da lei do 1723. Bom, se ouve dizer de 2 anos, já tem gente que fala de 3, de 5 anos. Existiu aí algumas normas jurídicas que tratavam sobre essa questão e que elas falavam alguma coisa, ou davam a entender alguns prazos de lei. O que nós temos hoje é que nós não temos nenhum requisito temporal, nenhum prazo especificamente definido. E cai exatamente naquele ponto que eu já tinha falado no vídeo passado, sobre a questão da subjetividade de quem estiver analisando a questão. É diferente, e por isso que eu trato um paralelo com o casamento. O casamento, ele é o mais solene, é o ato mais solene do direito civil, tá? Do direito brasileiro. De um lado. Do outro lado, nós temos a união estável, que também serve para proteger a família, né, aquela família que está se constituindo, porém ele já exatamente o oposto, ele não requer nenhuma solenidade, ele é reflexo de uma condição de fato, uma condição que efetivamente existe, ou seja, se aquela união estável existe na vida real da pessoa, preenchido aqueles requisitos de lei que nós estamos tratando agora, já existe uma união estável, não precisa de nenhum documento, nenhum papel, nenhuma escritura, ninguém falando nada, não, isso já existe. Claro que, eventualmente, uma discussão sobre aquela existência ou não, esses requisitos vão ser analisados e aí pode ser que o juiz seja obrigado a fazer uma declaração da existência da união estável daquele período, aquela coisa toda. Tá? Mas esse é o traço e o paralelo, e por isso essa carga de subjetividade sobre esses requisitos também que você acaba visualizando. Então, por exemplo, um casal que pode acontecer, imagine que um casal ele decide viver em união estável, vive aí por 3, 4 meses e constitui um patrimônio, tá? E depois de um mês, um deles falece. O outro terá direitos sucessórios? Como é que fica essa questão? Isso já é prazo suficiente para se configurar a união estável? Eu estou dando um exemplo meio radical, é difícil um casal constituir um patrimônio substancial para haver uma discussão nesse nível, num período tão pequeno e muito azar, né? Logo na sequência, o falecimento do outro, mas pode acontecer. E se acontecer, por óbvio, o direito vai ter que solucionar isso, possivelmente essa questão vai ter que ser colocada pelo Poder Judiciário, que vai analisar o caso concreto específico, a casuística exatamente posta para analisar se efetivamente esse requisito, estou falando desse requisito específico, estaria preenchido. E ele vai avaliar todos os demais requisitos, estando todos eles preenchidos, aí sim houve a configuração da união estável, e aí sim com seus efeitos patrimoniais e pessoais, que nós vamos falar ainda em vídeos a posteriori. Outro requisito que existe, tá, que o artigo 1723 traz, é o objetivo de constituir família. Bom, qual que é a ideia aqui? A ideia de constituir família não está ligada à ideia de prole, de ter filhos.
A, a, a ideia de família, o conceito, né, de família, hoje no nosso direito, ele é bem amplo. Tá? Então, a família, por exemplo, dois irmãos que vivem juntos, eles constituem uma família também. Tá? O neto que mora com a avó é uma família também. Tá? E a família, então, duas pessoas que têm a intenção de conviver, de se relacionar, de ter um relacionamento sério, de viver como uma família, exatamente com a ideia de uma família, eles são uma família independente se eles querem ou não ter filhos. Por óbvio, que se você vai ter uma discussão judicial depois, se houve ou não a instituição se da união estável, se ela realmente se configurou. Ora, se você comprova que houve prole daquela relação, que havia coabitação daquela relação, tudo isso vai ficando muito mais forte, muito mais substancial e demonstra muito mais que efetivamente aquela união estável ocorreu. Bom, esses são os requisitos que o artigo 1723 traz para a configuração da união estável. Porém, existem outros elementos que têm que ser apreciados quando você quer efetivamente verificar se houve ou não essa união estável, ela se configurou, ela ocorreu ou não. Tá? Então, por exemplo, não pode haver impedimento para o casamento. Então não existe união estável entre uma pessoa casada e uma pessoa, por exemplo, solteira. Muito menos entre duas pessoas casadas. Por quê? Porque há impedimento. Se uma pessoa casada ela não pode se casar, ela também não pode constituir uma união estável. Isso é um requisito que impede. Importante, as pessoas, uma pessoa que ela for casada, mas ela já está separada de fato, por exemplo, entrou com uma separação de corpos, ou já existe um processo de divórcio em andamento, ela está discutindo, isso já não impede mais a união estável. Isso impede o casamento, mas a união estável não impede. Então a pessoa pode sim estar configurando uma união estável se ela viver numa separação, ela já for separada judicialmente ou ela viver uma separação de fato. Para essas relações não eventuais, tá? Então relações que elas existem entre pessoas, que você olha e fala assim, nossa, é quase uma união estável, ela só não é uma união estável porque uma delas ou as duas são impedidas por conta desse requisito que eu falei para vocês. Isso é um concubinato. Isso é nos termos do artigo 1727 do Código Civil. Tá? Falando agora desses requisitos, né? E se a pessoa, isso acontece, se a pessoa não quer, ela olha, mas eu não quero que se configure, como é que eu devo fazer? Daí surgiu essa ideia do contrato de namoro. Tá? O que é o contrato de namoro? O contrato de namoro é quando as partes vão lá e falam, olha, a gente sai junto, a gente passeia, eu passo o final de semana na casa dela, ela passa no meu e tal, mas nós não temos o intuito de constituir uma família. Tá? Então, assim, o que você está quebrando? Um daqueles requisitos que configuraria a união estável e está estabelecendo ali naquele contrato. Então, desta forma, por você ter um contrato de namoro, você estaria livre da configuração da união estável. Isto não é totalmente verdade. Por quê? Porque, como nós já dissemos, a união estável ela deriva de uma situação de fato. Então, se você tiver um contrato de namoro, um documento entre você e a pessoa que você está junto, falando, olha, mas a gente não quer ter não queremos continuar uma família, mas vocês estão lá juntos durante muito tempo, convivendo e tudo mais, tal. E aí tem uma discussão, vai sendo posta para o Poder Judiciário, um apresenta aquele documento, mas o outro vai falar, olha, mas espera aí, aquele documento foi feito há não sei quanto tempo atrás, e se consegue demonstrar que no transcorrer depois do tempo essa situação mudou, você vai ver sim, vai ter sim a configuração da união estável, mesmo com a existência desse contrato de namoro. Tá? Também, não podemos deixar de falar aqui, aquela união estável que ela acaba sendo configurada de uma forma um pouquinho mais formal, não tanto quanto o casamento, mas um pouquinho mais formal, quando se elabora uma escritura pública. Isso também pode. Vai as partes,
vão perante o cartório, vai no cartório de notas, né, que elabora escrituras e diz, olha, eu quero fazer uma escritura pública para não ter dúvida. Olha, aqui nós somos sim, somos conviventes, convivemos em união estável e queremos deixar isso claro. Tá? Então, assim, você tem a união estável, então, que deriva, todas elas vão derivar de uma situação de fato, efetiva. Porém, ela pode simplesmente existir sem que não tenha nenhum lugar mencionando isso. Você pode ter isso mencionado numa escritura pública, onde ambas as partes vão lá para fazer, ou você pode também ingressar com uma ação judicial pedindo para que o juiz declare isso. Isso é mais comum. O comum, geralmente, quando há uma declaração judicial, é porque há uma discussão e aí você precisa desse reconhecimento ou a outra parte não quer mais, porque já quer separar, falar que não existe, o outro quer provar que existe, ou porque você não consegue, por exemplo, a pessoa faleceu e você precisa dessa comprovação da união estável, então você entra com uma ação para demonstrar ela. Se você tiver a escritura, ela fica mais fácil, porque a outra parte já demonstrou a existência desta união estável. Tá? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre quais são os reflexos, né? Quais são as consequências, primeiro no aspecto pessoal, tá? Nesse primeiro vídeo, na sequência, e posteriormente em outro vídeo, nos aspectos patrimoniais da existência da união estável. Novamente, eu agradeço a sua atenção, esse contato nosso semanal, e aguardo vocês para a próxima semana. Muito obrigado e até mais.